Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de controle químico de plantas invasoras. Hoje nós vamos falar sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas, um tema que está se tornando a cada dia que se passa mais importante, principalmente devido que o advento aí das cultivares resistentes a herbicidas. E isso faz com que se use consecutivamente os mesmos produtos, ou seja, com o mesmo mecanismo de ação. Então isso acarreta o desenvolvimento de algumas espécies de plantas daninhas resistentes. Na aula anterior, nós falamos sobre modo e mecanismo de ação de herbicidas, e lá nós abordamos a importância de se conhecer o que? O modo de ação do herbicida, justamente o que? Dentro do possível, estar fazendo o que essa rotatividade de herbicidas, justamente para evitar o que esse desenvolvimento de plantas invasoras resistentes. Já temos aí vários casos no Brasil, a gente vai estar mostrando mais para frente aí para vocês, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, ou seja, as práticas culturais, elas vão causar o que? Um distúrbio, tá? Um distúrbio e, consequentemente, a gente vai ter que promover aí um controle das plantas daninhas, tá? Essas plantas daninhas, o método de controle mais comum é através do uso de herbicidas. Porém, as plantas daninhas adaptam ou evoluem com a pressão de seleção causada pelos herbicidas. Então, resposta das plantas daninhas à pressão de seleção causada pelos herbicidas: mudança de flora e desenvolvimento de biótipos resistentes. Tá? Na verdade, a gente até vai ver mais para frente aí que já existem alguns biótipos resistentes, tá? A determinado grupo de herbicidas. Então isso já existe por quê? É uma garantia o quê? Da perpetuação da espécie, para que a espécie não seja o quê? Totalmente disseminada. Então já se tem ali na população alguns indivíduos mais tolerantes, mais resistentes, certo? A determinados ingredientes ativos. Então isso não acontece só com as plantas invasoras, acontece também o quê? Vejam bem aí, tá? Com os seres humanos, com animais, né? Então vejam bem, por que às vezes um indivíduo pega uma gripe, tá? E ele baqueia mesmo, né? Certo? Fica muito ruim e tal. Por que alguns já são mais resistentes, tá? A gripe não derruba aquele indivíduo, ou seja, não sofre muito com aquela enfermidade. Então, justamente porque essa diferença que existe o quê? Entre os indivíduos, né? Uns são mais resistentes do que os outros. E isso tem uma série de fatores também que podem influenciar nisso, né? Então, tempo de seleção. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, propanil. Esse herbicida ele foi introduzido no mercado em 1962 e apareceu aí as primeiras indivíduos aí resistentes em 1991, ou seja, demorou aí 29 anos para quê? Para se desenvolver resistência. Inibidores de PSP, certo? Que é o glifosato e o sulfosato. Então, o herbicida que foi introduzido no mercado em 1974, hoje, o glifosato, a gente já até comentou anteriormente aí, que é o herbicida mais usado no mundo todo, em torno de 40% do mercado de herbicida é do glifosato, certo? Apareceu aí os primeiros indivíduos resistentes a esse ingrediente ativo em 1996, ou seja, 22 anos após, né? Paraquat foi lançado no mercado aí, introduzido no mercado em 1966, primeiros indivíduos em 1980, ou seja, 14 anos, triazinas, 1959, primeiros indivíduos em 1970, 11 anos, 2,4-D, lançado no mercado em 1948,
Primeiro indivíduo resistente, em 1957, demorou aí 9 anos. Inibidores de acetilcoenzima A-carboxilase, tá? Que são os herbicidas lá, os FOP, DIN, certo? FOP, PROP, DIN, né? Por exemplo, Loxifop, Cetoxidin, tá? Então foi lançado no mercado em 1977, desenvolvimento das primeiras indivíduos resistentes em 1982, 5 anos, inibidores da acetalactato sintase, que são os herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, tá? Foi lançado no mercado aí em 1982, e, ou seja, 4 anos após aí já tinha indivíduos resistentes a esse ingrediente ativo, ou seja, a esses herbicidas inibidores, tá, da ALS, ok? Então, vocês podem ver, conforme observamos no slide anterior, quanto mais eficiente for o herbicida, menor o período para o aparecimento de espécies resistentes. E isso se justifica devido à maior pressão de seleção sofrida pelas plantas daninhas, tá? Certo? Então vejam bem, que a gente já comentou anteriormente, então já existe na população ali um indivíduo resistente ou um indivíduo mais tolerante. Simplesmente o que nós fazemos é o quê? Exercer o quê? Uma pressão de seleção, tá? Uma pressão de seleção nesses indivíduos. E essa pressão de seleção ela vai ser maior quanto mais eficiente vai ser, quanto mais eficiente for o que? Aquele herbicida que a gente estiver utilizando, tá? Então, definições e conceito. Então, suscetibilidade. Sensibilidade de uma população à dose recomendada de um herbicida, levando à morte ou paralisação do crescimento, a grande maioria dos indivíduos, tá? Então, ou seja, indivíduos sensíveis são aqueles que quando você faz a aplicação de herbicida, ele paralisa o seu crescimento ou leva à sua morte, tá? Pelo menos a grande maioria, né? Então, por exemplo, temos aqui uma classificação, segundo o Lourenço 2006, né? Então, são considerados indivíduos, as plantas daninhas são consideradas altamente susceptíveis quando, certo? Há um controle aí, ou seja, a morte do indivíduo 95% a 100%. Susceptível de 80% a 95%, medianamente susceptível de 50% a 85%, pouco susceptível, menor que 50%, e tolerante quando for de 0%, ou seja, não tem controle nenhum, controle zero, certo? Você faz uma aplicação faz a aplicação de um herbicida naquela população de indivíduos ali e não há nenhuma morte, tá? Todos vão sobreviver àquele ingrediente ativo. Então são plantas tolerantes, tá? São plantas tolerantes. Então resistência versus tolerância. Qual a diferença entre resistência e tolerância? Certo? Então tolerância. Baixo grau de sensibilidade de uma população à dose recomendada de um herbicida, mas que pode ser vencida com doses maiores. Tá? Ou seja, você fez a aplicação ali de um herbicida, tá? Numa população ali de plantas daninhas, numa espécie de plantas daninhas, tá? Esse indivíduo apresenta alguma sensibilidade, tá? À dose recomendada. Agora, se você aumentar a dose, tá? Ou seja, usar doses maiores, tá? Essas plantas daninhas vão ser controladas. Então, ele tem o quê? Elas são tolerantes. Uma outra situação aqui, né? Um outro conceito tolerante seria a capacidade que determinadas plantas daninhas possuem de suportar em produção de milho e sorgo no Brasil determinados estágios vegetativos. A dose recomendada é herbicida, que controle outras espécies invasoras, sem que as plantas dessas espécies sofram alteração no seu crescimento e ou no seu desenvolvimento. Certo? Então, isso aqui, essa tolerância, não é só para as plantas daninhas, mas sim o quê? Para as culturas também, né? Tá? Para as culturas também, certo? Então, você faz uma aplicação ali de um herbicida para uma determinada espécie de plantas daninhas, em alguma cultura, certo? Ele vai controlar aquelas plantas daninhas, porém não tem efeito fitotóxico sobre a cultura. Ou, de repente, tem uma baixa fitoxidez. Tá? Então, é considerado que uma espécie tolerante.
ok? Aquela determinada dose. Você aumentou a dose, aí pode o quê? Aumentar a fitoxidez, chegando de repente ao ponto até de levar à morte. Então vejam bem, por exemplo, soja, o herbicida, o ingrediente ativo lactofen, tá? Um dos produtos comerciais aí muito utilizados aí, já foi muito mais utilizado, né? Antes aí do advento aí das sojas transgênicas, né? As soja RR, que passou a usar o glifosato aí para controle de pragas daninhas. Então, por exemplo, o lactofen, o herbicida nome comercial cobra, né? Faz uma aplicação na cultura da soja, ele provoca o quê? Uma certa fitotoxicidade na cultura. A soja fica lá com as folhas um pouco amareladas, né? Porém, mais ou menos aí 10, 15 dias ela se recupera. E foi comprovado que essa pequena fitotoxicidez, ela não afeta a produtividade. Não afeta a produtividade. Isso, mas o que? Naquela dose comercial que é recomendada, naquela dose recomendada. Se você aumentar a dose, eu perdi o momento ideal, perdi o time, né, para fazer o controle, tá? As plantas já estão mais envolvidas, certo? Já estão com um estado de desenvolvimento mais avançado, vou ter que aumentar a dose. Aí você já pode causar o quê? Uma maior fitotoxicidez na cultura, tá? Na cultura da soja, por exemplo, e isso já poderá o quê? Comprometer o que? A produtividade, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então essa questão da tolerância é uma característica inerente da população, mesmo antes da introdução do herbicida na área, tá? Então aqui a gente comentou anteriormente, tem algumas espécies que elas são mais, por exemplo, dentro daquela mesma população, você vai ter alguns indivíduos que vão ser o quê? Mais tolerantes ou mais resistentes àquele ingrediente ativo, tá? Então, exemplo de plantas daninhas tolerantes aos herbicidas, ou seja, apresentam níveis diferenciados de tolerância aos herbicidas inibidores da enzima EPSP. Então, a gente comentou aí o glifosato ou o sulfosato. Então, por exemplo, a trapoeraba, a corda de viola, a erva quente, a poaia branca, tá? Então são, por exemplo, o que? Mais o que? Tolerantes ao glifosato e ao sulfosato. E por isso que são consideradas também o que? Espécies de difícil controle, tá? Trapoeraba, corda de viola, erva quente, poaia branca, tá? Ou seja, algumas espécies que eram sensíveis, né? Eram sensíveis para os, por exemplo, por exemplo, ao glifosato e ao sulfosato, e adquiriram resistência ao mesmo grupo de herbicidas. Então, por exemplo, a buva, capim amargoso e azevém. Então, isso aqui é um exemplo, tá, de plantas daninhas resistentes devido que, ao uso consecutivo do mesmo ingrediente ativo. Usa aí do glifosato, tá? Por exemplo, na soja RR. Então, hoje nós temos aí, praticamente no Brasil todo, aí, já essas espécies resistentes a esses herbicidas, tá? Professor, e aí como que a gente faz para controlar? Certo? Como que a gente faz para controlar? Aí geralmente tem que se fazer o quê? Mistura de herbicidas, mistura de diferentes ingredientes ativos, certo? Então, resistência, capacidade de uma população de tolerar a dose recomendada de um determinado herbicida, outrora eficiente, tá? Então, essa resistência, ela pode ser natural, tá? Ou ela pode... Não, geralmente é o quê? Uma característica natural, né? Tá? Certo? Pode, em determinado momento, ela passar a predominar na área devido ao quê? À pressão de seleção, certo? A pressão de seleção. Então, ou seja, então a resistência é o quê? A habilidade adquirida de uma planta daninha de sobreviver e se reproduzir após a aplicação de herbicida que, utilizado na dose e estádio vegetativo indicado na bula, controla a população de plantas daninhas normais, tá? Ou seja, naquela dose comercial recomendada, tá? Aquelas espécies que não são controladas, então são consideradas o quê? Resistentes, certo? Então tá ali, né? Tolerar a dose recomendada. Então é uma característica inerente da população, ou seja, mesmo que você aumente a dose, tá? Não vai ter o quê? Esse ingrediente ativo não vai ter um efeito aí sobre aquelas espécies, tá? Então repetindo aqui, isso é uma característica inerente da população,
certo? Aí nós temos aqui os tipos de resistência, tá? Resistência simples. Então, resistência a apenas um mecanismo de ação e a um único herbicida. Então, exemplo, espécies resistentes aos herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, tá? Imidazolinonas. Então, por exemplo, imazethapir, imazapir, certo? Então, ou seja, é também uma característica inerente da população. Então, resistência simples, resistência apenas a um mecanismo de ação e a um único herbicida. Resistência cruzada é quando a planta daninha é resistente a 2 ou mais herbicidas de um único mecanismo de ação, pertencentes a diferentes grupos químicos. Tá? Então, por exemplo, imidazolinonas e sulfonilureias. Então, quando alguma espécie de planta daninha apresenta resistência a, a esses 2 herbicidas aqui, então é considerado que é uma resistência cruzada, ou seja, ela é resistente a 2 herbicidas, tá? E que apresentam o quê? Mecanismo de ação, eles apresentam mecanismos de ação diferentes, tá? Diferentes, ok? Então, por exemplo, as imidazolinonas são inibidores da ALS, né? Tá? São inibidores da ALS, ok? Resistência múltipla. A planta daninha apresenta resistência a 2 ou mais herbicidas com diferentes mecanismos de ação, tá? Diferentes mecanismos de ação. Então, por exemplo, aqui, imidazolinonas e EPSP, tá? EPSP, ok? Então, repetindo, resistência cruzada, a planta daninha apresenta resistência a 2 ou mais herbicidas de um mecanismo de ação, tá? Um mecanismo de ação. Então, aqui são 2 herbicidas inibidores da ALS. Resistência múltipla, 2 ou mais herbicidas com diferente mecanismo de ação. Então, por exemplo, tem aqui, né? As imidazolinonas, que são inibidores da ALS, e o glifosato, que é inibidor da enzima EPSP, tá? Enolperumato shikmato fosfato sintetase, tá? Então, isso aqui, pessoal, então, vamos mostrar. Então, por exemplo, originalmente, população susceptível. Então, você tem aqui os indivíduos aqui representados aqui pelas figurinhas verde aqui, né? Então, é o que? O biótipo susceptível. E o preto, um biótipo que tolerante ou resistente, né? Então, aconteceu o quê? Você veio aqui, fez a aplicação de um determinado herbicida, que esses indivíduos aqui, tá, apresentam uma certa tolerância. Então, vai acontecer o quê? Você vai eliminar os indivíduos susceptíveis, né? Tá? Vai eliminar todos os indivíduos aqui. Já vai sobrar esses 2 indivíduos aqui. Um exemplo, certo? Ele vai permanecer na área ali, já vai sobreviver a essa safra, tá? Já vai produzir sementes, tá? Caso você não faça um controle desses indivíduos aí na entre safra, usando outros ingredientes ativos, né? Então já vai produzir semente. O que vai acontecer? Na próxima safra, você já vai ter o quê? Uma população maior do indivíduo, do biótipo tolerante, tá? Do biótipo tolerante, ou resistente, né? Tolerante ou resistente, certo? Você veio aqui, fez a aplicação do mesmo herbicida novamente, seja herbicida com o mesmo mecanismo de ação, ou diferentes herbicidas, mas com o mesmo mecanismo de ação, tá? Com o mesmo mecanismo de ação. Então, você vai controlar aqui os indivíduos aqui susceptíveis, vão sobrar já esse número maior aqui de indivíduos tolerantes ou resistentes, certo? Novamente, vai o quê? Vão produzir sementes, vão se multiplicarem. Na próxima safra, você vem de novamente, tá? Novamente, faz a aplicação aqui, ou seja, então esse produto, indivíduo aqui tolerante ou resistente já aumentou. Já aumentou, já está praticamente o que? Predominando na área. Você veio e fez a aplicação do mesmo ingrediente, acontece o quê? Certo? Vai controlar esses poucos indivíduos aqui susceptíveis, né? E só vai sobrar o que? Praticamente o que? Já os indivíduos tolerantes ou resistentes, certo? Então, ou seja, aquele ingrediente ativo que você vem já utilizando há alguns anos e que foi exercendo aquela pressão de seleção, tá? Vai chegar um ponto que ele não vai ter mais nenhum efeito sobre aquela população, tá? Mesmo que de repente você aumente a dose do herbicida. Só que aquela questão, você aumentou a dose,
certo? Ou seja, usar uma dose maior do que a dose comercial recomendada pelo fabricante ou pela pesquisa, né, pelos órgãos aí de pesquisa, certo? Você pode o quê? Causar uma fitotoxidez na cultura. E além também você está aumentando o quê? Estar aumentando o custo, né? Estar aumentando o custo, certo? Então, por isso que é muito importante, dentro do possível, a gente fazer o que? A rotação de herbicidas com mecanismos de ação diferentes, né? Tá? Então, ou seja, então a resistência ela é o quê? É uma característica hereditária, então depende. Pressão contínua de seleção, uso constante de determinado herbicida, ou de diferentes herbicidas, porém com o mesmo mecanismo de ação, tá? Com o mesmo mecanismo de ação. Então, por isso que é importante, quando a gente viu lá na aula anterior, né, falou sobre o mecanismo de ação de herbicidas, que a gente falou que é importante, por que da importância de se conhecer o mecanismo de ação de herbicidas? Então, um dos motivos é para que se possa o quê? Fazer a rotação de herbicidas, tá? Fazer a rotação de herbicidas. Então, isso aqui é muito semelhante, né, ao slide anterior, né, ou aos slides anteriores. Né? Então, aqui, primeira geração, temos aqui apenas 2 indivíduos resistentes. Segunda geração, já temos um número maior. Terceira geração, praticamente o que? Esses indivíduos resistentes já vão estar o quê? Predominando na área. Tá? Vão estar predominando na área, certo? Então, biótipos. Estão aqui alguns exemplos, né, de biótipos de plantas daninhas resistentes no Brasil, tá? No Brasil. Então, ou seja, então, plantas daninhas resistentes aos herbicidas inibidores da ALS, tá? Da ceto-lactato sintase. Então, por exemplo, os herbicidas do grupo químico são os herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, tá? Imazapir, imazetapir, tá? Continuar também as sulfonilureias, né? Certo? Então, por exemplo, aqui estão alguns exemplos. Picão, picão preto, temos aqui duas espécies, né? Leiteiro, aguapé de flecha, cominho ou cominho, junquinho ou tiririca do brejo e rabanete, tá? Então, alguns exemplos aqui de espécies daninhas resistentes. Temos várias hoje, né? Tá? Resistentes aos herbicidas inibidores da acetilcoenzima carboxilase. Então, nós temos aqui, por exemplo, o carpim marmelada, tá? Que já é um capim de tem uma certa dificuldade para a gente se controlar. Tá? Ainda temos também aí já biótipos resistentes no Brasil, certo? E também o capim-arroz. Então, no Brasil, foram identificados biótipos resistentes ao glifosato das seguintes espécies. Então, aqui, ó, olha o tanto de espécies já resistentes ao glifosato. Buva, azevém, capim amargoso, capim branco, capim pé de galinha, caruru palmeri, caruru roxo, leiteiro ou amendoim bravo, tá? Amendoim bravo, certo? Então, o que a gente comentou, né? Então isso aqui, tudo isso aqui, principalmente devido ao quê? Ao uso consecutivo que do mesmo ingrediente ativo, ou seja, herbicida, com o mesmo mecanismo de ação na soja, o quê? Na soja transgênica, na soja RR, né? Tá? Então foi exercendo aí uma pressão de seleção sobre essas espécies, chegou a um ponto que elas passaram o quê? A predominar na área. Então hoje tem que se fazer o quê? Mistura de herbicidas, tá? Mistura de herbicidas. Eu vou ver se mais para frente em alguma aula eu consiga passar para vocês aí, certo? Algumas misturas de herbicidas que são utilizadas aí para se fazer o que? Controle de algumas espécies resistentes, tá? De algumas espécies resistentes. Então essa informação aqui vocês podem encontrar o que? Nesse site aqui, tá? Tem muito mais informações lá sobre plantas daninhas resistentes. É bom vocês darem uma olhada aí, tá? Então, fatores que contribuem para o desenvolvimento de um biótipo resistente. Processo adaptativo ou evolutivo, que é natural em qualquer população frente a uma nova pressão de seleção do meio ambiente, tá? Certo? Então, no caso aqui, pode ser uma pressão de seleção que, através do uso de determinado herbicida. O herbicida, com o tempo de uso, permite que as populações afetadas desenvolvam mecanismos adaptativos, tá? Então, a evolução da resistência, isso aqui já mostramos anteriormente, mesma coisa, né? Tá?
só representada de uma forma diferente, né? Certo? Então, isso que é importante também, né? Crescimento da porcentagem do biótipo resistente relacionado ao tempo de uso do herbicida, tá? Então, gerações do início da aplicação do herbicida, tá? Então, vejam bem, né? Então, isso aqui seria o quê? Como se fosse o quê? A estabilidade da população, ou seja, o herbicida controlando, né? Então, vejam bem, essa linha amarela aqui mostra o quê? O aumento aqui do percentual de resistência com o passar do tempo. Então, vejam bem aqui, ó. Na oitava geração aqui, então praticamente você vai ter o quê? Em torno aqui de 90% dos indivíduos resistentes já predominando na área, tá? Crescimento da porcentagem do biótipo resistente relacionado ao tempo de uso do herbicida, ou seja, a pressão de seleção. Então, quanto que a gente falou, né? Quanto mais alta a pressão de seleção, certo? Maior vai ser o quê? A predominância o quê? Dos indivíduos resistentes na área. Então, você tem aqui a linha verde, aqui, por exemplo, baixa pressão de seleção. Aqui seria uma condição aqui de controle, uma estabilidade no controle, né? Em torno aqui de... Vai ter aqui o que? Mais de 80% de controle, certo? E aqui, né, seria o que? Uma situação de alta pressão de seleção. Tá? Então, vejam bem. Depois aqui, ó, da sexta geração, praticamente o que? 100% já de predominância aqui, de indivíduos resistentes. Tá? Indivíduos resistentes. Tá? Então, fatores que afetam a velocidade da resistência da população estão relacionados à planta daninha. Então, capacidade de produção de sementes. Por quê? Quanto maior for a capacidade de produção de sementes daquela espécie, certo? Maior vai ser o que? O número de indivíduos, né? Tá? Resistentes que vai estar surgindo naquela área, né? A cada ano, certo? Então, ou seja, essa população resistente vai passar a predominar com um número de geração menor, tá? Durabilidade do banco de sementes, tá? Do banco de sementes, tá? Variabilidade natural da espécie, ou seja, adaptabilidade do biótipo resistente e susceptibilidade ao herbicida, tá? Então, ele já mostrou, quanto mais susceptível aquela espécie for ao herbicida, tá? Ao herbicida, maior vai ser a pressão de seleção. Por quê? Porque você vai estar eliminando todos aqueles indivíduos susceptíveis e vai o que sobrar apenas indivíduos resistentes. Então, ou seja, ele vai se reproduzir, não vai estar ocorrendo o que aquele cruzamento, né, entre os indivíduos susceptíveis com os resistentes, tá, para causar o que? Uma homogeneidade, uma heterogeneidade naquela população, né? Então, ou seja, os indivíduos resistentes vão passar a predominar num período de tempo menor, tá? Então, ou seja, então lá relacionado às plantas, relacionado à resistência da população, relacionado ao herbicida e ambiente. Então, monocultura, geralmente é uma tendência a gente estar usando aí sucessivamente aí os mesmos herbicidas, né? Sistema de plantio, tá? Modo de ação do herbicida, tem tudo a ver também com a sua eficiência, né? Quanto mais eficiente o herbicida, maior a sua pressão de seleção. Residualidade do herbicida, tá? Se ele permanece por mais tempo ali no ambiente, ele vai estar controlando aquelas espécies resistentes por um período de tempo, aquelas espécies susceptíveis, vai estar controlando aquelas espécies susceptíveis por um período de tempo menor, certo? Favorecendo que a multiplicação dos indivíduos resistentes, né? Não rotação de herbicidas e controle cosmético. O que é esse controle cosmético? Ou seja, que geralmente é o que o produtor gosta muito, né? Tá? Faz uma aplicação de herbicida na área, quer que tenha o quê? Uma eficiência de 100%, não quer que vê nem um pé de planta daninha presente ali na área, tá? Presente na área. Então, ou seja, você vai estar fazendo o quê? Uma pressão de seleção maior também, ok? Então, fatores que afetam a velocidade de desenvolvimento da resistência. Então, produção de sementes, a gente comentar, né? Alguns exemplos, né? Tá? Então, quanto maior a produção de sementes, né? Produção de semente aqui maior o que? A velocidade de resistência. Durabilidade do banco de sementes, tá? Então, aqui, ó, é o contrário, né?
da produção de semente. Então, quanto menor, né, tá, a durabilidade do banco de sementes, tá, adaptabilidade do ecótipo resistente, certo? E suscetibilidade ao herbicida. Então, quanto mais suscetível, né, mais rápido os indivíduos resistentes vão passar a predominar, porque a pressão de seleção vai ser maior. Então, como que ocorre esse mecanismo de resistência? Então, ou seja, alteração da ciliação do herbicida na planta. Mecanismo mais importante, tá? Mecanismo mais importante, certo? Então, ou seja, acontece o quê? No indivíduo susceptível, de repente, o herbicida vinha lá e ligava um determinado aminoácido lá, certo? O indivíduo resistente ele provoca o quê? Uma alteração naquele aminoácido, tá? Naquele ciliação ele altera aquele aminoácido. Então o herbicida não vai conseguir mais o quê? Ligar ali naquele local. Então aquela presença se tornou resistente. Metabolização do herbicida, mecanismo de desintoxicação, ou seja, a espécie tem um determinado mecanismo lá que ele consegue o quê? Desintoxicar, ou seja, digamos assim, desnativar aquele herbicida, tá? Aquele herbicida, certo? Então isso aqui, pessoal, é levado tanto para plantas daninhas, tá? Resistente, quanto para culturas também, tá? Quanto para culturas também. Departamentização ou compartimentação do herbicida, absorção e translocação diferencial, tá? Então absorção, quando a gente falou lá de absorção e translocação, nós até comentamos porque algumas espécies são de mais difícil controle do que outras, tá? Então um exemplo é a tiririca, né? Tá? Então devido ao que a absorção, por exemplo, a tiririca, ela tem o que? A folha estreita, né? Muito ereta, então, ou seja, então a quantidade de herbicida, tá? Que é depositado na folha ali é menor do que, por exemplo, vamos pegar aí um caruru, tá? Que tem a folha larga, a folha maior, né? Então isso também atribui a essa espécie o que da tiririca, por exemplo, uma maior resistência, certo? Uma maior resistência, devido ao que a menor absorção e também pode ser também o que devido a uma diferente translocação. Então, seleção de biosas resistentes herbicidas do fotossistema 2, né? Tá? Do fotossistema 2. Então, o primeiro caso, em 1970, no estado de Washington, né? Então, começaram a aparecer lá os bióticos resistentes à atrazina, né? Certo? Atualmente, existem 80 bióticos em mais de 3 milhões de hectares. Então, primeiros indivíduos apareceram em 1970. Atualmente, aí nós temos em mais de 80 bióticos, né? Certo? E como que aconteceu essa resistência? Pequena modificação local de ação. Então, ou seja, o aminoácido 264-serina foi substituída por uma glicina, já comentou anteriormente. Tá? Então, alterou aqui o aminoácido. Acontece o quê? Certo? Esses herbicidas, eles não conseguem o quê? Mais ligarem o quê? Lá no seu sítio de ação, tá? Devido a essa alteração aqui do aminoácido. Então, as plantas tornaram-se resistentes. Então, ou seja, a serina é responsável por uma das principais pontes de hidrogênio entre as triazinas e o QB, tá? A quinona B, né? Certo? A gente viu lá com certeza vocês viram isso aí lá na fisiologia vegetal, né? Lá no fotossistema 2, né? Tá? Na produção lá dos elétrons lá, né? Então, forma de produção de cultura resistente aos herbicidas, tá? Ou seja, plantas geneticamente modificadas, né? Então, alguns exemplos, vou passar aqui alguns exemplos para vocês. Eu quero ver se até para o final aí do semestre aí a gente deu uma aula para vocês ainda sobre a questão aí das culturas hoje resistentes a herbicidas, né? Ou seja, as culturas aí transgênicas, né? Então, hoje nós temos vários aí no mercado, tá? Segundo os dados aí da pesquisa aí, por exemplo, da Fundação Mato Grosso, 90% hoje das cultivares aí, acho que principalmente algodão e soja, tá? Cultivares no estado do Mato Grosso são com cultivares o que? Transgênicos, tá? Cultivares transgênicos, ou seja, cultivares aí
resistentes a herbicidas, temos algumas cultivares também resistentes a doenças, resistentes a pragas, né? Tá? A pragas. Então, por exemplo, aqui, aumenta o metabolismo do herbicida. Então, um exemplo aqui, o arroz, né? Tá? Que é resistente ao amônio glifosinato, tá? Superprodução do alvo bioquímico, fumo, por exemplo, resistente ao glifosinato. Alteração do local de ação, arroz e tomate, resistente a sulfonilureias, soja resistente ao glifosato e fumo resistente ao açulan, tá? Açulan, tá? Então, ou seja, uma alteração que é do local de ação, certo? Tornando que essas espécies resistentes a esses herbicidas. Então, formas de produção de culturas resistentes aos herbicidas, ou seja, geneticamente modificados, inibidores da glutamina sintetase, tá? Então, aumenta o metabolismo do herbicida. Então, por exemplo, glutamato, glutamina sintetase, tá? Glutamina. Então, fosfonitricina é a parte ativa do amônio glifosinato. Então, fosfonitricina é inibida pela fosfonitricina acetiltransferase, que é codificada pelo gene de resistência ao bialofós, tá? Então, o herbicida aqui, no grupo químico bialofós, né? Certo? Então, mais um exemplo aqui, ok? Mecanismo de ação dos mimetizadores da auxina. A gente viu, sei lá, no mecanismo quando falamos sobre o mecanismo de ação na aula passada. Então, seleção de bióticos resistentes de plantas daninhas. Então, foi o primeiro herbicida orgânico comercializado. Então, até hoje, apenas 6 espécies desenvolveram resistência até o momento. Tá? Possui múltiplos locais de ação. Planta resistente tem se dado modificações em muitos genes. Então, isso aqui é muito importante. Então, ou seja, quanto menos específico for também o herbicida, menor vai ser a possibilidade do quê? De surgir biótipos resistentes, porque ele atua em vários locais de ação que lá na planta, né? Tá? Ou seja, ele não tem muita especificidade, tá? Não tem muita especificidade, certo? Então vai demorar mais aí para aparecer o que? Indivíduos resistentes. Então aquilo que é importante, né? Então quanto mais especificidade tiver também o herbicida, maior a possibilidade, a probabilidade que é de aparecimento aí de biótipos resistentes a herbicidas. Okay? Então, uma situação aqui muito importante, né? Então, quando existe suspeita de resistência? Então, em que situação? Então, ou seja, quando o mesmo herbicida ou herbicidas com o mesmo modo de ação tem sido aplicado na área por anos consecutivos. Tá? Ah, suspeita de resistência? Então, qual a pergunta que nós temos que fazer? Ah, esse herbicida, tá, que essas plantas daninhas estão suspeitas de serem resistentes, já vem sendo utilizado na área há muito tempo, tá? A espécie em suspeita era controlada por herbicida no passado, ou seja, com aquela dose recomendada, e hoje não controla mais, mesmo aumentando a dose, certo? Então, um indicativo aí o que? Já de plantas daninhas de espécies resistentes, né? Tem-se notado declínio gradual da eficiência do herbicida nos últimos anos? Tá? Então, por exemplo, controlava bem, com o tempo aí esse herbicida já passa o que a diminuir o que a sua eficácia, né? Então também já é um indicativo aí, né? Um indicador aí de biótipos resistentes, tá? Tem-se notícia de casos de resistência em áreas adjacentes, plantas da mesma família, com herbicidas similares? O nível de controle com outras espécies susceptíveis ao produto tem se mantido com a mesma eficácia? Ok? Então, recomendações para prevenção e manejo da resistência. Aspectos preventivos de plantas daninhas, herbicidas com risco de resistência. Então, duas estratégias básicas. Minimizar a pressão de seleção por parte do herbicida. Então, importante, tá? A melhor forma de se fazer isso aqui é o quê? Fazer a rotação de herbicidas com mecanismos de ação diferentes, né? Tá? Controlar os indivíduos remanescentes ao controle antes da produção de sementes. Tá? Então, muito importante. Sobrou algum indivíduo na área, não deixar o quê? Produzir semente, né? Produzir semente. Porque se esse indivíduo for o quê? Já for um indivíduo, um biótipo, né? Um indivíduo resistente, então ele já vai o quê? Se multiplicar na área. E você continuou utilizando o mesmo herbicida, ou herbicidas com o mesmo mecanismo de ação, tá? Certo? Depende, o produto comercial é diferente.
mas pode ter o mesmo mecanismo de ação. Então você vai acontecer o quê? Produziu sementes. Se sementes germinaram, então você já vai ter uma população maior que desses indivíduos resistentes na área, né? Ok? Dentro do possível, né, rotação de culturas acompanhada da rotação de herbicidas de diferentes modos de ação, isso quando possível, né? Evitar o uso contínuo do mesmo herbicida ou herbicida de modo de ação, de mesmo modo de ação, a não ser quando integrado com outras práticas de controle. Limitar o número de aplicação de herbicidas de mesmo modo de ação no mesmo ano agrícola. Utilização de misturas ou aplicações sequenciais com herbicidas de diferentes modos de ação. Tá? Na próxima aula, a gente vai conversar com vocês aí sobre formulações e misturas de herbicidas em tanque. Um tema aí muito importante. Utilização de métodos alternativos não seletivos ou produtos não seletivos. Então, use algumas práticas culturais como cultivo mecânico, atraso de plantio com controle seletivo do primeiro fluxo de emergência. Use sementes certificadas, muito importante. Maximizar a pressão de competição pela cultura. Pastoreio pós-colheita, quando possível. Queima, quando permitido. Tá? Então, era isso aí, pessoal, que a gente tinha que passar para vocês, certo? Tem esse vídeo aqui, eu vou estar colocando para vocês lá na plataforma, um vídeo aí da professora doutora Ana Lígia, né? Que ela fala um pouco aí também sobre essa questão de plantas daninhas resistentes a herbicidas, tá? Então, eu vou estar colocando para vocês lá, você acessa. É um vídeo de 9 minutos e pouco, então é importante vocês assistirem, para complementar aí a nossa aula, tá? Tem também, pessoal, esse site aqui, tá? Site aí do Brasil, né? Que é o hrac.org.br. Então, nesse site aqui, vocês encontram lá todas as informações sobre plantas daninhas resistentes, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, pode entrar lá também e buscarem lá mais informação, tá? Buscarem mais informação, ok? Então, é isso aí. Qualquer coisa, a gente está aí à disposição. Qualquer dúvida, estamos à disposição já pelos canais aí que já combinamos aí anteriormente.